convidando a espiritualidade que adentre as nossas casas. E enquanto estivermos fazendo o evangelho, que eles possam harmonizar todos os nossos ambientes, que aquelas criaturas que têm os nomes escritos possam receber também a ajuda de que necessitam, a visita dos nossos amigos espirituais, curando, consolando a cada um. E assim, certos de que seremos atendidos, nós oramos ao Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em novas tentações, antes livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. O capítulo que eu escolhi para a noite de hoje é o capítulo 1, Não vim destruir a lei. Segundo o apóstolo Mateus, não vim destruir a lei foi a resposta que Jesus deu quando inquirido pelos sacerdotes do templo por que ele estava indo contra a lei. E aí Jesus respondeu, não vim destruir a lei, pelo contrário, eu vim dar-lhe confirmação. E Jesus, naturalmente, se referia às leis divinas, como nós vamos ver mais adiante. Então, ele diz, logo no item 1, não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas os cumprir. Pois, em verdade, vos digo que o céu e a terra não passarão, enquanto tudo que está na lei não seja cumprido perfeitamente, até o último J e o último ponto. Ele, então, se referia ao cumprimento da lei divina. E que, enquanto tudo não ficasse de acordo com essa lei divina, enquanto nós não nos portássemos de acordo com essa lei, a Terra não evoluiria. E para entender melhor esses dizeres do Mestre, nós vamos um pouquinho lá atrás, há uns 4.000 anos, a época de Moisés. Então, há uns 4.000 anos, né, a espiritualidade crística, a espiritualidade superior, achou que era conveniente passar para o povo monoteísta da época, o único que era o povo hebreu, uma revelação. E foi mandada a primeira revelação. Moisés nasce judeu, no meio do povo lá do Egito, e ele todo mundo conhece a história, ele é amaternado pela filha do faraó, tem educação palaciana e tal, acaba tendo entreveros e vai embora do palácio. E numa determinada época da vida dele, a espiritualidade que ele achava que era o próprio Deus, mas nós sabemos que isso não é possível, ele recebe desse espírito esclarecido, desse espírito iluminado, a incumbência de voltar no Egito e retirar todo o seu povo, que estava cativo lá já há 400 anos. E ele vai, com a inteligência que tinha, com o saber que adquiriu, com a educação que ele teve no palácio, e com as mediunidades que ele possuía, ele vai e consegue tirar esse povo, atravessa o Mar Vermelho, chega na planície do Sinai. Aí ele sente a necessidade de ouvir os conselhos paternos do pai. E ele sobe ao monte, e lá ele permanece 15 dias, descendo depois com a tábua da aliança, a tábua com os 10 mandamentos. Aquele era o compromisso de Deus, nosso Pai, com toda a humanidade. Eram 10 leis perfeitas, eternas, imutáveis, de todo sempre, para o povo judeu, para todos os povos da humanidade. Só que aquele povo judeu, era um povo muito rude, muito atrasado, muito ignorante, que ciumento, né, vingativos, e eles não aceitavam muito aquela lei, eles não se aprofundavam no estudo da lei. Então, Moisés, seu irmão Arão e mais alguns outros anciãos, foram ao longo da caminhada deles, né, pelo deserto, criando leis conforme as situações apareciam. Leis mais diretas, leis incontestáveis, mas leis civis.
Então, eram leis que davam as diretrizes de como eles tinham que se comportar. Então, para que aquelas leis fossem aceitas, Moisés resolveu dar-lhes um caráter de divinos, porque se elas fosse dito que era ele que tinha feito, eles não iriam obedecer. Então, eles diziam que era aquele Deus terrível, aquele Deus ciumento, colérico, irado, vingativo, que tinha feito aquela lei. E aí todo o povo obedecia. Então, Moisés criou o judaísmo, calcado nos 10 mandamentos da lei divina. Só que o homem é o homem, né? Ao longo de 1.600, 1.800 anos, o homem foi criando rituais que ele buscou nas religiões politeístas. Dogmas, instrumentos, leis, enfim. Eles criaram uma outra religião diferente daquele judaísmo inicial. Novamente, os engenheiros siderais, os engenheiros da esfera crística, vêm, se reúnem e acham que é hora, que o povo já está mais adiantado, afinal já se passaram 1.500, 1.600, 1.800 anos, ao certo a gente não sabe, e se reúnem e acham que é o momento de se mandar a segunda revelação. O escolhido foi aquele que nós batizamos por Jesus, ele que foi um daqueles que ajudou a criar essa terra, né? A pincelar essa terra. E ele vem e já contrariando as escrituras que já prenunciavam a vinda de um Messias, ele não nasce em nenhum palácio, como nós sabemos. Ele nasce numa manjedoura de pais pobres, né? E da vida dele, a gente sabe muito pouco até os 30 anos, quando começa o mediunato. Na verdade, a gente sabe de um episódio que foi aos 12 anos que ele estava lá no templo, conversando de igual para igual com os sacerdotes, porque entendia tudo, né, das escrituras, e sabemos que ele teve alguns contatos com os essênios. Isso é o que a gente sabe da vida do mestre até os seus 30 anos, quando ele vê que ele já não está suportando mais a psicosfera da Terra e está na hora dele voltar. Então, ele tem que fazer o dever dele. E o dever dele não é só ensinar, é mais do que isso, é exemplificar. Então, se a gente tivesse Jesus hoje aqui, nós diríamos que ele quis resgatar o judaísmo de raiz, né? O judaísmo puro, o judaísmo verdadeiro. Ele foi contra tudo aquilo que os sacerdotes tinham colocado como apêndices da lei. Ele dizia, mas aonde que está nas 10 leis, né? Nas leis divinas, aonde que está que não se pode curar aos sábados? Se vocês mesmos, se cair uma ovelha num buraco, vocês vão lá retirar. Aonde que está que tem que se pedrejar uma mulher pede em adultério e não fazer nada com aquele que estava adulterando com ela, né? Um preconceito tão grande, né? Aonde diz que não se pode abençoar as pessoas. Ou seja, muitas outras coisas Jesus foi frontalmente contra. Essas 3 foram aquelas que o encarceraram, né? Incluindo a de lavar as mãos. Aonde na lei, nos 10 mandamentos, está lá que é obrigado a lavar as mãos. Jesus dizia, não é o que entra que faz mal, é o que sai da boca do homem que torna o homem impuro. Então, tudo isso que ele falava, essa vontade que ele tinha de resgatar o judaísmo primitivo, as leis morais, os 10 mandamentos, o decálogo, isso ia contra os sacerdotes do templo. Ele foi muito perseguido, nós todos sabemos, foi crucificado e voltou para a pátria espiritual. Mas deixou aqui um séquito muito grande de seguidores, né? E esses seguidores, eles se reuniam na penumbra da noite escura, nas catacumbas, nas grutas, ao lumiar de achotes, e lá eles liam o Evangelho, liam pedaços do Evangelho que eles escondiam na manga da roupa, e cantavam os seus cânticos, né? Mantiveram aceso aquela religião
aquele judaísmo que Jesus trouxe e que passou a se chamar o cristianismo, a religião de Jesus. E isso foi até o século IV. Essa segunda revelação mostrou que a verdadeira religião era aquela das leis divinas, né? Só que o Constantino, que era imperador de Roma, ele sabia que seria muito difícil continuar perseguindo os cristãos. Os outros já tinham tentado, mas o que fazer com um povo que era perseguido, preso, maltratado, e depois era condenado a morrer numa arena, sendo jogado a leões famintos. E essas criaturas iam cantando. A fé deles era tão grande que eles não temiam nada. Eles acreditavam na reencarnação. Eles sabiam que o corpo iria ficar, mas o espírito iria continuar a sua jornada. Que as feras famintas iriam dilacerar tão somente a parte física deles. E eles não tinham medo, eles não abjuravam nunca. Então, Constantino devia ser um imperador muito inteligente. E aí aquele ditado, quando você não pode com o inimigo, você une-se a ele. E aí ele conseguiu cooptar alguns sacerdotes dessa doutrina, dessa religião ensinada pelo Cristo, e esses sacerdotes cederam ao poder, ao dinheiro, né, à ganância, e criaram, né, então a igreja se criou, junto com o Estado, criaram lá a Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana. Pois bem, novamente, foram criando dogmas, rituais, conceitos, né? Fizeram aquela salada mista novamente, foram buscar nas religiões pastoris, agrárias e as politeístas, né? Instrumentos, imagens, só que em vez daquelas imagens dos deuses politeístas, que eram aquelas medonhas, foram imagens mais suaves. Criaram-se os sacramentos, os rentáveis sacramentos para a Igreja Católica. E o decálogo mesmo ia ficando para trás em meio a tudo isso. Os espíritos superiores, lógico, não podiam estar contentes com isso, porque novamente faliram. Só que eles sabiam que a humanidade tinha evoluído um pouco mais. Então, eles sempre contam que a gente evolui, que a gente cresce, que a gente está preparado para receber novos ensinamentos. Então, esses espíritos novamente se reúnem e decidem mandar a terceira e última revelação, que é essa que nós estamos agora. E aí é eleito uma criatura para trazer essa terceira revelação. Quer dizer, trazer não, ele vai simplesmente ser o intermediário, que foi o Kardec. Denis d'Arleon e Hippolyte Rivaio vem, é um homem muito íntegro, muito inteligente, muito versado em outras línguas, enfim, ele vem e demora um pouco, né, até ele resolver atender ao chamado dos amigos dele para aquele fenômeno das mesas girantes, que foi só um chamariz, para que ele, né, atentasse para o fato. Ele vai meio desconfiado, não acreditando muito, achando que tinha alguma coisa algum segredo, alguma falcatrua que ele ia tentar desmistificar. Mas, na verdade, não tinha nada disso. Na verdade, ele viu que ali existia uma nova ciência que começava e que merecia que ele, né, observasse, né? E realmente ele se dedicou muito a estudar tudo aquilo que aqueles espíritos traziam. Espíritos que vinham trazer as respostas que a humanidade buscava. Porque haviam se passado de Jesus 1.800 anos, né? O povo havia evoluído muito, havia se instruído mais. Então, aqueles dogmas da igreja já não fazia mais sentido para muita gente. As pessoas se dividiam. Então, a igreja passou, a religião católica passou a ser religião daqueles mais tolos,
mais bobos, que acreditavam que Deus se preocupava com cada um e com todos, e que tudo que acontecia era por obra e graça de Deus. Se era para o bem, porque Deus estava contente. Se é por mal, é porque havia tido um pecado que originou aquele revide de Deus, aquela vingança de Deus, coisa que os mais esclarecidos não aceitavam. Daí houve até um racha, né, na sociedade, principalmente na sociedade europeia. Mas vem essa doutrina nova, vem essa terceira revelação, e eles conseguem, os espíritos conseguem trazer as respostas que nós buscamos, explicar para cada um de nós o que nós precisávamos saber. Eles resgatam a reencarnação, que havia sido tirada do cristianismo lá atrás, por questões políticas, foi tirado, não se falava em reencarnação, era coisa proibida. E agora os espíritos vêm e falam, não, existe a reencarnação, nós somos espíritos eternos. Uma vez criados, simples, ignorantes, passando por uma evolução de todos os reinos, em outros mundos, né? Nós nunca mais vamos acabar, nunca. Nossos corpos materiais se consomem com o tempo e depois o nosso espírito em outro corpo volta, sempre numa evolução constante. Então, esse espiritismo que Kardec, com tanta dificuldade, conseguiu trazer através das obras da codificação, e quando não tinha livros, né, porque tem uma distância entre o editar de um livro e outro, porque naquela época na França, para se editar um livro, você tinha que passar uma revisão muito grande, né? Tinha uma censura, a censura de Napoleão III, ele tinha que apresentar aquilo que ele ia postar. Então havia uma espera, havia uma demora. E nesse tempo, para que não se esfriasse o assunto, tinha a Revista Espírita, né? De 1857, 58, até a data dele desencarnar. Então, naquela revista mensal, eram falados os assuntos referentes à espiritualidade. Mandavam, escreviam de todos os lugares da Terra, contando, relacionando fatos, porque mediunidade sempre existiu. Na Idade Média foi sufocada com as fogueiras e tal. Mas tão logo Kardec trouxe o espiritismo ao lume, começou a aparecer de todo lado. Em todo lugar tinha uma história, uma situação, e ele postava. Ele recebia, verificava, né, o teor da coisa e editava aquela revista. E aquilo mantinha aceso a questão do espiritismo. E hoje nós temos essa doutrina, que é relativamente nova, né? Mas que é o que nos consola. Consola das nossas dores, explica o sentido de cada sofrer nosso, né? Nós todos pedimos para estarmos aqui, pedimos para estar passando neste momento pelas dificuldades que estamos passando, porque precisamos evoluir, porque nós precisamos crescer. Então, quando vem o Espiritismo, ele também resgata o cristianismo primitivo, sem dogmas, sem rituais. Então, na nossa doutrina não tem promessa, não tem santo, não tem missa, não tem novena, não tem terço, não tem nada disso. É aquilo que lá atrás Moisés recebeu, aqueles 10 mandamentos, que Jesus ratificou e que agora nós temos a possibilidade de estudar um pouco mais a fundo cada uma dessas leis, cada um desses mandamentos, trazendo para o nosso dia a dia, para o nosso entendimento, em como nós devemos nos colocar diante das leis morais. Porque é muito fácil decorar e saber cada uma delas. O difícil é pôr em prática, o difícil é vivenciar, porque nós não somos ilhas, nós precisamos estar em contato com as pessoas, e nem sempre os outros estão dispostos a evoluir na nossa velocidade. Nós, espíritas, sabemos da nossa urgência, nós não podemos ficar perdendo tempo. Até quando vamos permanecer, né, patinando nessa nossa vida? Nós temos que procurar nos melhorar. E o caminho
É, a doutrina espírita, o caminho são as leis divinas, são as leis morais, que além de nos consolar nas nossas tristezas, nas nossas dores, nos conforta muito nesses momentos em que nós estamos passando por tanta dificuldade, nós somos confortados, né? Porque já fomos piores, já estivemos em situações muito piores, e hoje nós podemos dizer, graças a Deus conseguimos chegar aqui. Todos fomos criados simples e ignorantes, todos. E somos destinados à perfectibilidade, que é a perfeição relativa. Cada um no seu tempo, cada um na sua hora, mas todos com o mesmo destino. Então, quando nós nos unimos em torno dessa doutrina, nós vamos nos amparando, porque não é fácil. Nós sabemos que não é fácil. Tudo está muito difícil. A regeneração que começou lá há quase 200 anos, 150 anos, sei lá, agora ela se tornou palpável. Parece que começou agora. Agora é que nós estamos sendo testados. Agora é que nós estamos sendo pressionados para ou darmos o nosso testemunho de paciência, de aceite, de não preconceito. Agora é a hora de nós darmos o nosso testemunho. Porque até agora, a gente foi meio que levando, né? Ah, não, eu tenho paciência. Nossa, eu sou a pessoa mais paciente do mundo. Aí vem a pandemia. Vamos provar se você é mesmo paciente. E aí você tem que conviver com aquelas pessoas que tiram você do prumo. Porque tira. Assim como nós também tiramos os outros do prumo. Então, a gente tem que ser testado na nossa paciência, no nosso perdão, né? Perdoar sempre as pequenas coisas, como as grandes coisas também. Entender o nível evolutivo do outro. Porque, embora sejamos todos da mesma família, já tivemos outros momentos, em outras encarnações, que partilhamos do mesmo teto, da mesma família, né? Nós somos espíritos criados em momentos diferentes. Nós somos espíritos que aproveitamos de forma diferente a nossa evolução. Então, não é porque casou, não é porque gerou, que são espíritos que estão ali caminhando para e passo. Não. São espíritos que têm evoluções diferentes. E nós temos que aprender a respeitar o momento evolutivo de cada um. Cada um tem o seu tanto de evolução, de conhecimento e de entendimento. E não adianta a gente querer forçar. Não adianta você colocar a criatura na sua frente e dizer, olha, é assim, assim, assim. Não vai funcionar. Porque eles não entendem. O momento evolutivo deles não condiz com isso. A consciência deles não vai até ali. Então, o que nos resta? Entender. E a paciência de aguardar. E também, por outro lado, eles também devem ter, né, as mesmas dificuldades nossas. Talvez também a gente não consiga entender muita coisa. Talvez a gente não consiga abraçar muitas ideias. Então, tudo isso que nós estamos passando é um grande exercício. É um exercício de aprimoramento, porque nós estamos nos aprimorando, né, na prática. Não é só no palavrear, na oratória, não. É na prática, é com a mão na massa. É com a mão na massa que a gente engole o que vai falar e fala, não, agora não, eu vou esperar o momento apropriado para tocar neste assunto tão delicado. Porque se eu for tocar nesse assunto agora, como eu fazia outrora, em outras ocasiões, vou criar um rebuliço. Vai ser aquela tal de terapia do confronto, né? Os psicólogos costumam dizer, e alguns amigos meus falam, não, tem que ter a terapia do confronto, porque da hora do rebuliço sai a luz. Não, não é assim. Nem sempre a luz sai. Muitas vezes a gente machuca e é machucado. E são feridas que demoram para cicatrizar. E nós não temos tanto tempo assim, né? Nós temos que suavizar o meio em que nós estamos, suavizar as nossas relações. Porque ninguém veio para cá para brigar, para discutir, para ficar inimigo. Não, a gente veio para se acertar. Então, vamos procurar nos acertar. Né? A doutrina é tão simples, a doutrina é tão pura, é tão fácil da gente entender, basta que a gente tenha boa vontade. Né? Então, o
que não falta são palestras no YouTube, palestras online, que nem a gente está tendo muito, livros. Agora não temos oportunidade de teatro, e TV e cinema, mas já tivemos. Então, todos esses momentos, a gente tem que aproveitar para a gente se modelar um pouco mais, a gente se adequar um pouco mais. Porque se Jesus disse que não veio destruir a lei e dar-lhe confirmação, não foi à toa. Ele não precisava da lei para confirmar nada, porque ele criou tudo, né? Ele é o responsável por tudo. Ele veio nos trazer isso. E, embora fosse o espírito de luz, ele passou por um sofrimento muito grande usando um corpo material, né? Sofreu todas as dores que nós podemos imaginar em um grau muito elevado, para que ficasse marcado, para que a gente pudesse se lembrar, há 2000 anos, né, depois, como foi. Então, não foi à toa o exemplo que ele deu, o sacrifício que ele fez, e dos outros amigos que ele trouxe com ele, trouxe em espírito, né? Porque quando chegou aqui, ele foi buscar um a um dos apóstolos. Muitos foram os seus discípulos. Diz a espiritualidade que chegou a ter 700 discípulos seguindo o mestre por onde ele andava. Restaram 12. Né? E todos eles tiveram um final muito trágico. Nenhum abjurou, nenhum desistiu. Dentro do, né, do modo de vida de cada um, eles se mantiveram fiéis enquanto puderam, durante toda a vida. Né? Escreveram, deixaram os seus escritos, seus evangelhos. 4 a gente tem conhecimento e outros foram encontrados nas cavernas de Qumran, e deve ter mais por aí se um dia a gente encontrar. Né? Deixaram. Para que fizeram todo esse trabalho? Né? Hoje em dia, o evangelho seria fácil a gente parar na frente de um computador e redigir. Mas naquela época, o papiro era feito lá, o couro dos carneiros preparado, com graxa, né? A pena do ganso que fazia, né, aquela arranhadura no papiro para que ficasse aquilo gravado. Se errava, tinha que apagar, era demorado. Né? Então, tanto sacrifício que eles fizeram não pode ser à toa. Nós não podemos deixar isso para lá, jogar isso tudo fora. Isso tudo é nosso. Né? Uma fortuna que é nossa, todo esse conhecimento que nos foi deixado, os exemplos que Jesus nos deixou, tudo que ele nos deixou para ser seguido. Por quê? Porque espíritos como nós, criados simples e ignorantes, chegaremos à perfectibilidade, sem sombra de dúvida. É fácil o caminho? Não, não é. Estão falando de o mundo pós-pandemia, pós-pandemia. Vamos vibrar para que tudo, né, melhore, para que tudo fique melhor, para que tudo se acomode, né? Talvez ainda vão alguns anos aí para as coisas entrarem num eixo. Mas seja como seja, vamos aproveitar cada instante nosso. E cada um de nós, dentro do seu mundo, consiga vivenciar todas essas experiências nesse momento. É um chamado de cada um de nós. Cada um de nós está sendo chamado a pôr em prática aquilo que nós aprendemos lá no centro, nas escolas de médiuns, nos evangelhos da casa. Né? Então, é o momento de nós pormos tudo aquilo em prática. É fácil? Não, ninguém disse que será fácil, mas não é impossível. Tanto haja vista que nós estamos aqui, né, reunidos em nome de Jesus, falando sobre a vida do Mestre, falando sobre as revelações da lei de Deus. Para quê? A gente não tem o que fazer? Sexta-feira? Sextou? Não. Nós estamos aqui empenhados em adquirir mais conhecimento, em trazer para dentro da nossa casa, enquanto é feito o evangelho, luz. A luz que os mentores, os protetores nos trazem, a limpeza fluídica dos nossos ambientes, né? Que ficam impregnados das nossas formas, pensamentos, dos nossos momentos de desespero, de nervoso, enfim, de desgosto. Então, quando a gente ouve o evangelho, é feita a limpeza fluídica da nossa casa. O nosso coração fica mais leve,
a gente termina de ouvir um evangelho, a gente termina de fazer um evangelho, sem aquele peso que a gente carregava nas costas, a gente consegue observar as situações com mais clareza, com mais calma, né? No dia seguinte, talvez, novamente, o nosso gênio intempestivo, as nossas dificuldades, dificulte alguma coisa, mas, novamente, o evangelho, o trabalho caritativo que a gente faz através de samaritanos online, através de atendimento fraterno, até por telefone, né? Isso vai nos fortalecendo, né? Nós vamos entendendo que nós estamos só separados momentaneamente. E logo isso passa, que a gente vai se juntar novamente, se unir novamente e estamos prontos. Nós não enferrujamos as nossas ferramentas. Nós nos pusemos a trabalhar na seara do nosso Mestre Jesus, daquele Jesus que esteve conosco desde a criação do planeta. Nas 3 revelações, ele está ali ao nosso lado, que espera que a gente cresça um pouquinho mais. Já tivemos tantas oportunidades. Eu acho que essa agora é para a gente não deixar passar, porque nós temos o principal, que é o entendimento, que é a inteligência, né? A capacidade de absorver tudo. Então, vamos aproveitar isso. Não vamos permitir que o nosso mau gênio, as dificuldades, entrave o nosso caminho, que nos tire da nossa reta, né? Vamos aproveitar essa pandemia, né? E a gente vai crescer, a gente vai se fortalecer. A gente precisa estar de boa vontade. Eu acho que a maioria de nós tem boa vontade, sim. E quando uma asinha nossa está meia doentinha, a gente logo chama os amigos. Não estou bem, pede vibração e tal. Aí todo mundo vai lá e carrega no colo, a pessoa se apruma de novo, né? É assim, né? Nós não somos consanguíneos, a maioria não é, mas somos irmãos, sim, porque nós estamos um pelo outro, né? Uns pelos outros, a maioria de nós. É só um levantar, estou com dodói e todo mundo corre. É o efeito manada. É um dizer que não está bom, todo mundo corre atrás e vamos que vamos, que vamos, que vamos. E é assim que é. Eu tenho certeza que Jesus deve ficar muito contente, né? Que Deus deve ficar muito satisfeito com o povo espírita, com o povo da Casa Moringotas, o povo unido. É para distribuir cesta básica, é para curar dodói de um e de outro, é para providenciar alguma coisa que falta na casa de um, na casa de outro. Isso é muito importante. Isso é vivenciar essa doutrina que nós abraçamos. Talvez abraçamos no momento, uns no momento de dor, outros bem menos, né, no momento de muito amor. Mas não importa, importa que chegamos. Pela dor, pelo amor, não importa. O importante é que nós estamos aqui, uns pelos outros, e procurando vivenciar essa doutrina pura, simples, né? Então, quando alguém mandar alguma... Porque agora, né, com essa pandemia, todo mundo fica muito sensível, e aí mandam aqueles textos lindos, né, muito poéticos, recheado de nada. Vamos, né, identificar e falar, isso está muito bonitinho, mas não quer dizer nada para mim, né? Ou correntes, né? Reza tantas Ave Maria, reza tantos Pai Nosso, senão você vai quebrar a corrente. Olha, você presa de tanta corrente que eu já quebrei, né? Porque não tem sentido, são coisas que a gente tem que passar pela nossa inteligência para a gente ver, bom, isso não faz sentido, né? Então, para quê ficar perdendo tempo? O tempo que eu estou fazendo para fazer 1000 Ave Maria, me mandaram lá para fazer não sei quantos para atingir 1000 Pai Nosso, meu Deus do céu, o tempo que está se perdendo rezando, vamos fazer alguma coisa, né? Vamos bater na porta do vizinho, ver se está tudo bem, se precisa que vai comprar alguma coisa, se está faltando alguma coisa. E como está faltando coisa na casa das pessoas, né? Muitos conseguem pedir, outros o orgulho não permite que peçam nada, e aí entra o povo espírita, porque nós aprendemos que a gente vai perguntar de uma maneira sutil, procurar descobrir o que o outro precisa, arrumar um jeitinho de ajudar sem ofender, sem magoar.
porque as pessoas ainda têm muito orgulho, né? Não tem coragem de falar se estão sem arroz, se estão sem uma cibalena, se estão sem um dipirona. Então, a gente descobre, providencia, entrega, acabou. Esse é o nosso trabalho. Esse é o trabalho do povo espírita. O povo que Jesus confiou muito quando ele mandou a terceira revelação. Mandou os próprios espíritos virem trazer todo o entendimento para nós. Olha como ele confia na gente, né? Então, Kardec foi muito iluminado quando começou o Evangelho, logo no primeiro capítulo. Não vim destruir a lei, porque é do entendimento de todos que, como ele era contrário a tudo aquilo que os sacerdotes do templo criavam, e depois a Igreja Católica também criou todos aqueles dogmas, aquelas coisas, as pessoas mesmo, alguns conhecidos, falam assim, nossa, mas vocês não acreditam em nada, vocês não usam nada, ai, tem que rezar, tem que tomar a água fluidificada, mas não tem que pôr nada na água, não, só a água mesmo. E como que é a oração? A oração é a mais simples que tiver. Aí eles ficam olhando, como chamando a gente de tonto, né? Acho que eles falam, nossa, é muito simplesinha essa religião, não serve para mim. Porque a maioria pensa, né? Porque se você vai em qualquer doutrina, tem que passar tantas vezes debaixo não sei do quê, rezar tantas vezes, passar a mão não sei do quê, do santo, acender uma vela verde, uma vermelha, uma azul, uma cor-de-rosa, né? É mesmo? Então, a gente, né, as pessoas falam, poxa, mas é só isso? É só isso. A lei divina, pura. E já é o bastante, né? Porque a gente entender até entende, o duro é praticar, mas a gente é perseverante. E também tem aquela história, né? Nós somos brasileiros, brasileiro é um povo teimoso, né? Então, nós vamos conseguir sim. Então, esse era o evangelho da noite de hoje. Falei tudo diferente daquilo que eu tinha escrito, mas falei aquilo que a minha protetora, a minha mentora, intuiu que eu falasse. Espero que tenha sido um bom evangelho, que eu tenha conseguido transmitir, né, as palavras que me foram intuídas. Tá? Eu agradeço muito a atenção de todos e convido todo mundo, né, a novamente fechar os olhos materiais. Vamos nos unir em oração. Vamos trazer na nossa tela mental o nosso Mestre Jesus, sempre tão lembrado, sempre tão querido, pedindo a Ele que nos fortaleça um pouco mais, que as nossas fibras se fortaleçam para nós enfrentarmos todas as dificuldades, que novamente nossos lares sejam visitados, nossos lares sejam iluminados e se tornem pontos de luz nesse nosso universo. Que a espiritualidade possa ir ao encontro dos irmãos mais necessitados, dos irmãos desarvorados, que eles também possam receber essa luz, essa vibração, que os nossos trabalhos, mesmo sendo feitos à distância, possam chegar até as pessoas necessitadas, abençoando, curando, alegrando, tratando a todos aqueles que têm as suas necessidades. E assim, certos de que já estamos sendo ouvidos pela espiritualidade, nós encerramos o nosso evangelho, não esquecendo de pedir à espiritualidade que dê uma atenção especial a todos esses nomes que foram escritos nesta tela, que todos eles possam receber a visita de um emissário da espiritualidade e que esse emissário possa cuidar de cada um, levando o lenitivo da cura, do entendimento, de tudo aquilo que essas criaturas precisam. E assim, então, nós oramos ao Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em novas tentações. Antes, livra-nos, Pai, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada a todos. Obrigada, viu, Ká? Foi ótimo. Né? Então tá bom. Beijo. Você que é uma gracinha. E a gente logo tá junto de novo nos Samaritanos da Vida.